Tá no ar, mais um episódio, tamo junto! Mais o segundo episódio aqui da nossa série sobre padrões de arquitetura usando Python, onde a gente fala um pouco desse livro, cada capítulo, comenta cada capítulo, a gente vai jogando aqui, fazendo um bate-bola aí, o Abraão. Fala aí, Abraão, tudo bem? Tudo na paz, e aí, galera? Espero que tenha gostado do primeiro episódio aí, né? Que é o primeiro capítulo do livro sobre domínio, a gente tem uma discussão. E a gente vai entrar agora no segundo capítulo, eu estou bem animado para discutir. E faça como o Silas, o Rusa ali, a galera, tem uma pessoa só que me procurou ali no privado no LinkedIn, mas pode comentar e legal essa interação. Show, show. Então a gente começa aqui falando um pouco sobre o segundo capítulo é sobre repositório, né? Repositório pattern. E aí, Abraão, joga a bola para você. Pô, quando que a gente utiliza o que é, na verdade, e quando que a gente utiliza, né? Se faz sentido utilizar. Pô, hoje, qualquer projeto que você encontra aí tem alguma coisa no repositório, né? Faz sentido usar em todo o projeto? Não faz? Explica para a gente aí. Pô, legal. Bom, primeiramente, eu acho que o que é um repositório, né? Eu vou fazer um paralelo aí com o repositório do Git, né? É onde a gente salva, no caso do Git ali, a gente faz o versionamento e tudo mais. Você empacota ali, joga em algum canto. Você guarda o código em algum canto, né? Então, isso é a parte de acesso a dados, né? De mencionar ali. Então, basicamente, o repositório é uma interface de manipulação de dados. Eu gosto desse resumo, assim, né? Essa interface não é interface de programação, é interface no literal, né? No português bem escrito. Então, acho que eu sigo essa linha. Acho que para que serve é justamente para isso, né? Para manipular os dados. Eu posso fazer leitura como escrita de dados, como utilizar updates, como deleção, né? Então, eu sigo essa linha aí de repositório, essa interface de custo de dados. E aí você perguntou se eu usaria em todo o projeto, né? Não usaria, assim, como tudo em computação, é um cobertor curto, né? E não existe bala de prata, né? Repositório Python é algo que talvez um dos partners que eu mais usei em projetos, mas tem projetos, principalmente, que não é na linguagem de Python que eu trabalhei, que eu não usei, né? E também vejo que outros projetos que eu usei se tornou um over-engineer, não é? Mas essa é um pouco do que eu acho, e aí eu também passo a bola para você. Eu tenho uma questão aí, tipo, qual que é a diferença do repositório, né, para aquele DAO que a gente utilizava, né, na arquitetura de 3 camadas ali? Qual que seria a diferença? Posso responder um pouco aqui, aí depois você comenta sobre. O repositório eu penso muito mais em domínio, entende? Do tipo, o meu repositório ele é um agregado ali, ele está compondo um agregado, uma entidade, né? Então, eu vou usar exatamente o esquema de pedidos, né? Pedidos, ele tem aqueles itens do pedido, sacou? Não faz sentido eu ter uma camada de repositório para itens do pedido repositório, né? Faz sentido eu ter um repositório para aquele agregado de pedido, e aquele agregado de pedido engloba tudo. Então, acho que o repositório está muito mais agregado também com o modelo de domínio, assim, tipo, você está modelando o seu domínio, criando seus agregados, criando suas entidades, acho que faz sentido utilizar um repositório. Outra coisa, a camada de acesso a dados, o DAO, né? Data Access Layer, é algo muito mais para CRUD, muito mais simples, né? Você pode acessar lá, se você estiver usando C# ou Python, diretamente o seu modelo de domínio nisso aqui, o seu modelo, na verdade, ali que você está usando para encapsular o seu negócio, ou o problema que você vai resolver, e já jogar e fazer um mapeamento já direto nessa classe de Data Access Layer, né? O repositório é um pouco mais robusto, ele é um pouco mais abstrato do que uma camada de acesso a dados, um DAO, por exemplo, correto? Você concorda com isso?
eu concordo, né? E ainda digo mais que no final do dia, o próprio nome já diz, né? Às vezes em computação você tem um nome que não bate bem, mas no caso de repository e de DAO, é a abstração para pesquisa de dados, né? No caso do DAO, ele está muito relacionado ao banco de dados, né? A gente passou por uma era que fez totalmente sentido, fazia muita importância, que era o seguinte: a gente fazia a nossa tabela e depois a gente ia fazer o sistema, porque no final do dia a gente estava num tempo onde computação era para evitar papelada, né? Basicamente, assim, né? Grosso modo. Cara, eu tenho esse documento aqui, eu preciso automatizar esse processo. Era CRUD, né? Então, só que hoje em dia não, computação virou parte essencial da nossa vida, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador, todo mundo faz alguma coisa que tenha tecnologia, né? Então, o DAO está muito mais considerado para o base de dados, né? Então, eu estou olhando ali para a base de dados e o repository, ele está, como o Vox falou, de forma inteligente, cara, totalmente ligado ao domínio, né? Está mais próximo ao domínio. E existe vários fluxos, vários projetos, vários fluxos assim, que a entidade não necessariamente ele vai ter um repository. O que vai ter repository é o nosso aggregate, né? Porque faz mais sentido e para aqueles user cases que eu tenho especificado para aquele projeto, só vai salvar, de fato, o repository ali, né, do aggregate. Mesmo eu trabalhando com as tabelas e os domínios de a entidade, né, sendo iguais, mas eu não preciso persistir ela através, tipo, ela sozinha não faz sentido, né, no caso de ter impedido aí que o Roto falou. Aí é o seguinte, aí tem a segunda questão que a gente vai para o capítulo, quando a gente falar, dentro desse capítulo, né, tem um tópico ali que ele fala sobre DI, né, que é Dependency Inversion. Onde basicamente, aí uma pergunta bem clara, tipo, acho que a gente já passou sobre isso, que era, eu tenho meu repositório, tenho minhas entidades, tá? Então, vamos lá de pedidos, por exemplo, eu tenho um repositório. Você utiliza a mesma classezinha lá da sua entidade, do seu modelo, que está seu negócio, que a gente falou no capítulo passado, como lá no seu repositório vai retornar o tipo que o seu repositório recebe na hora da inserção, ou o tipo que ele recebe na hora que ele for dar um select, é o mesmo do domínio? Ele pode ser o mesmo? Que casos que você utiliza, assim, se você vai criar outro para mapear, como que você faz isso? Legal. Então, o ponto é, exemplo, quando você escolhe um padrão arquitetural como um CleanArch, a ideia é que não seja, né? A ideia é que totalmente o domínio e o que eu vou salvar ali seja diferente. E no final do dia, quando o repository ele já nasce para isso, né? Ele nasce justamente para o meu domínio não necessariamente ser minha tabela. Então, se eu tenho uma DD, né? Adicionar um save, eu vou adicionar um domínio, uma entidade, um aggregate, dentro de uma base de dados. Eu preciso salvar aquele objeto. O meu parâmetro de entrada é o meu domínio. Mas lá eu vou ter um to database, né? Eu vou transformar isso para minha tabela lá, um to table da vida. E aí, quando eu for carregar, eu tenho que pegar esse dado da tabela e eu tenho que fazer um novo mapeamento, né? Então, geralmente, é isso. Agora, existe casos que é isso. Então, aí o padrão não especifica isso, né? Não é o ideal, mas em casos que sim, que acontece, que o domínio é tão simples ali, que tu faz. E aí é um ponto que eu falo, cara, será que precisa de repository para esse caso, né? Então, às vezes, acontece isso, você vai pegar projeto que tem, mas não está seguindo esse padrão. E é aquela coisa, né? O trade-off, tá todo o teu projeto tem um repository, aí até você usa esse nome, que seria muito mais um DAO, né? Um acesso a dados ali de fato, e você usa com convenção, né? Então é mais nessa linha. Mas eu gosto muito mesmo que as entidades sejam iguais, eu gosto de sempre criar uma para tabela e para domínio, porque o nosso domínio sempre vai mudar, o produto ali, o PM vai querer
um novo atributo, e esse atributo na tabela, um exemplo, né, um enum, ele vai ser um número, e a gente vai ter no domínio, de fato, um enum, né? Vai estar uma string ali que tem um mapeamento para esse número, né? Então, é um exemplo que eu gosto bastante. Sempre vai ter alguma coisa que vai ter status. Eu sempre falo que entidade parece que chama status. É ID e status sempre andam juntos. É isso. Mas aí tem uma polêmica, né? Que você vai perder um pouco de performance, você vai ter que criar uma outra classe, aí você vai ter que criar um mapeamento para essa classe. Por exemplo, você tem um cliente que é seu objeto de domínio, né? Você vai ter, de acordo com a regra aí, a lógica, né? Você vai ter que ter um cliente tabela cliente table, alguma coisa assim, onde você vai testar os mesmos dados que você tem, você vai criar um mapeamento entre cliente e cliente tabela, tanto para ir quanto para voltar, entende? Para tudo. Você vai criar um toTable, um toDomain da vida para tudo, né? Às vezes eu gosto disso, porque muitas vezes na sua tabela você não vai ter os mesmos campos bem iguaizinhos, né? Como no domínio, por exemplo. No domínio você tem alguma coisa... Se você estiver usando relacional, por exemplo, relacional que é complicado. Em relacional, acho que você vai precisar ainda mais criar um mapeamento, né? Criar um modelo modelo para o esquema do seu banco. Porque ali, tipo, vou dar um exemplo aqui, você tem pedidos, né? Talvez você queira pôr pedido, os itens do pedido dentro da sua tabela de pedidos, né? E aí você poderia criar algum esquema no seu mapeamento lá, onde os itens do pedido é uma string, por exemplo, qualquer assim, que é um que recebe um JSON da vida, não sei. Mas no seu modelo de domínio é uma lista de itens do pedido que está dentro do pedido. Tem esses casos, né, que a gente pode trabalhar. Tipo, então, que a gente vê, então faz mais sentido porque o meu meu esquema de banco de dados difere muito do meu esquema do meu modelo de domínio. Mas quando a gente está usando o Mongo, por exemplo, saca? Aí eu falo, o Mongo, ele encaixa certinho com o modelo de domínio. Encaixa certinho. Aí, para mim, cara, eu nem preciso fazer nada, entende? Não preciso criar como posso dizer, uma tabela, um modelo para o esquema, entende? E aí, quando eu tenho, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho bastante na minha mente, né? Quando criar um objeto pro esquema, beleza, para o banco de dados, e quando eu posso reutilizar do meu próprio modelo de dados. Quando eu tenho relacional, eu acho que faz sentido, né? Porque às vezes meu modelo de domínio se difere do relacional. Pela forma que eu estou criando meu esquema das tabelas, né? Eu acho que faz total sentido. E também quando, por exemplo, um code smell muito grande é quando eu estou no meu objeto de domínio, eu preciso colocar referências, e aí que vem o DI, né? Dependência inversa, referências do repositório. Putz, já é um code smell danado. Tem que colocar foreign key, configuração de primary key, isso aí já... Se você está fazendo isso no seu domínio, está errado, entendeu? Aí você precisa criar esse modelinho por esquema. Agora, se eu estou usando MongoDB, eu adoro usar MongoDB, o MongoDB, cara, tem uma facilidade tremenda de fazer igual, entende? Você pode replicar o seu objeto de domínio que está bem modelado e para o MongoDB ficar tudo certinho e você não invade o seu objeto de MongoDB, por exemplo, com o seu objeto de domínio com coisas do MongoDB, com coisas do repositório. Nada. Só tem um caso que aí você vai precisar criar usando MongoDB, tá? Um objeto para o esquema. Quando você tem o seu amigão DBA lá, e ele fala assim, ó, eu cuido do banco e o banco vai ter essa nomenclatura, né? Quando o cara faz isso, aí sim, porque você vai inferir coisas lá no seu objeto de domínio para ter o mesmo nome que o DBA determinou, né? Sacou? E aí sim faz sentido você criar um objeto à parte, só para isso, para ter o nomezinho certinho lá, e você criar um mapper entre objeto de domínio e objeto de esquema do banco de dados. Concorda ou não concorda? Assim, eu já trabalhei com o Mongo, né, no nosso
domínio, ele tinha várias, era um aggregate ali, né? E ele tinha várias, para esse objeto, a gente tinha um to domain, a gente fazia um load em algumas coleções e agregava dentro desse próprio, desse próprio domínio, né? Aí a gente, tipo, a gente queria separar essas coleções de formas distintas, né? E principalmente, por exemplo, né? Eu tenho uma coleção onde eu tenho eventos de domínio, né? Eu não quero salvar esses eventos dentro do meu, da minha base NoSQL ali. No caso, não era nenhum Mongo, era o DocumentDB, mas eu tinha esses domínios, é, eventos ali, que não necessariamente eu precisava salvar ali, né, dentro da minha collection do DocumentDB, né? Eu queria salvar em outra parte. Então, tipo, essa parte fazia parte do domínio, tinha toda essa questão, e então era isso, né? E muitas aplicações que você pega já tem um legado, né? Ele tem geralmente uma classe de domínio, ele faz uma herança de alguns objetos, e aí você tem que criar todo um alcarralho ali para você, eu não quero que salve essas propriedades, tal propriedade, e aí é isso. Pelo menos em Python eu nunca trabalhei com o Mongo ou no NoSQL, assim, por muito tempo, então tenho um pouco de experiência nessa parte de como dizer, mas com .NET e C Sharp que trabalhei, eu diria que é isso, né? Tenho muitas vezes trabalhado com eventos, né, no domínio, e ali tu não quer salvar esse dado, ou tu não quer salvar especificamente alguma propriedade ali que tu criou para fazer, por exemplo, exemplo, né? Tu cria essa propriedade de fato lá, é um atributo, fica um atributo da classe, né? C Sharp, né? Mas aí tu não quer salvar isso aí, tu não quer salvar essa propriedade, tu tem que ir lá e cancelar e tudo mais. Então, aí tem isso, né? Outras foram muito mais para seguindo essa linha, né? Então, mas de fato, né, o Mongo ele permite tudo isso aí, mas eu gosto muito do detalhe. Agora, recente, teve os updates e tudo mais, ele tem tá extremamente parrudo, né? Mas nos primórdios, todo mundo no ciclo tem que ter ele salvar as coisas, né? Escolher bem, né? O que vai salvar. E eu sempre falo, eu gosto de seguir essa máxima, né? Sempre escolher bem o que eu estou salvando. Esse elemento que eu preciso aqui, eu preciso salvar. Esse elemento aqui ele realmente precisa ter um snapshot ali na base de dados, principalmente quando é cálculo, né? Quando eu tenho coisas que necessitam ser calculadas e às vezes a gente tem propriedades, né? Para isso, então, cara, eu não quero salvar isso, não quero de forma alguma ter esse snapshot. Então, eu evito isso e eu gosto muito dessa separação, porque justamente por esses benefícios que eu acabei de citar. Um exemplo aí, só para a gente pôr o tópico, é o total, né? O total do pedido. Talvez não faça sentido um total do pedido ser salvo na base, ser calculado que você tem todos os caras ali que te dão esse cálculo. Né? Você tem o preço de quantidade e itens daquele pedido. Aí, uma questão, falamos de repositório aqui, quando utilizar, é bom utilizar separado o domínio do esquema do nosso repositório, falando que o repositório é mais para quando você tem um agregado, alguma coisa mais estruturado, né? Quando você tem bem para fazer ali você modelou certinho o seu negócio, o seu domínio. Só que aí, voltando para o repositório agora na parte de acesso a dados, a gente tem ali duas formas de conseguir acessar, né? Ou a gente faz na mão tudo, as consultas SQL, os comandos, ou a gente utiliza os ORMs que vão ajudar a gente a fazer isso muito mais rápido, né? Qual é a sua opinião quanto a ORM, Abraão? O que você acha de usar? O que você não acha? Era muito criticado no passado, hoje todo mundo já utiliza, afeta a performance, não afeta? O que você acha aí? Pô, legal. Assim, tive um papo bem deep, né, com o Rafael Almeida, um grande contribuidor aí do F4, inclusive um abraço para ele. E ele é um defensor ferrenho do Ent Framework, né, e tudo mais. E ele prova em vários pontos quanto o Ent Framework lá. Vou falando um pouco desse Sharp, né, porque eu
que é bem treta esse o mundo de .NET, né? No Python eu vi que tem muito pouca, assim, pelo menos na comunidade no qual eu participo, né? Python Brasil ali, eu vi muita pouca discussão sobre isso. Todo mundo é muito fã do ARM lá do próprio Django, né? SQL Alchemy? SQL Alchemy? Ou não? E ainda também é fã do SQL Alchemy, né? Eu vejo, cara, todo mundo fã desses ORM, né? Então, eu acho muito engraçado isso, né? Eu não vi vocês falar, vou fazer em SQL ali, purão, coisa do tipo, né? Então, assim, eu sou da linha que é o seguinte, o ORM traz muita vantagem, muita vantagem, principalmente em adicionar, né? Você fazer o ADD ali, ficar fenomenal. É um método só, né? Exatamente. Fazer o PSEC, ele já cuida disso, né? Então, eu curto muito pela facilidade, né? Mas como eu digo, né? Computação é um trade-off, é um cobertor curto ali. Então, é bom você saber quando usar, né? E claro que altera a performance muitas vezes, principalmente porque os devs, nós devs gostamos de, em geral, somos preguiçosos, né? A gente coloca, faz select, né? Muitas vezes o cara fala, o nosso RM é lento, né? SQL Alchemy é o problema. Na verdade, você está trazendo vários elementos da tabela para a base de dados. Sua tabela ali no mais 5 tem 19 colunas e tu está dando um wall de 1000 elementos, né? Cara, elementos grandes, elementos que tem JSON, então, claro que vai ficar lenta, consulta, irmão. Não tem muito o que fazer, né? E isso. Aí faz um join ali, já era, velho. Aí ferrou tudo. Tu pega duas tabelas gigantes, tu passa uma quantidade, um count gigante, e tu tá trazendo todos os elementos, né? Todas as colunas que às vezes tu não precisa para aquele fluxo, aquele use case, e tu tá trazendo para a memória. Cara, vai ficar lento, né? Então, às vezes tu até faz coisas desnecessárias dentro daquela consulta, né? Então, acho que é mais isso, né? Então, a RM eu sou super a favor, principalmente por causa de todo esse gerenciamento que ele já entrega, né? Do que fazer a questão de criar isso de forma sem ser o RM. Mas tem que cuidar da performance, cuidar das boas práticas, acho que é super importante o dev entender a fundo como funciona, né, essa questão do RM, e principalmente, né, as coisas que estão externa ao RM, né, meio que intrínseca ao RM, como questão das coleções ali do versionamento, né? Tu precisa sempre criar tu vai alterar uma tabela, tu vai criar uma nova tabela, né? Tu vai ter que, no caso do RM, do SQL Alchemy, a gente usa o Anabit ali para fazer esse gerenciamento, né? Então, é importante tu entender as boas práticas dele, né? Tu entender a fundo, porque senão a chance de cometer extremamente erros é grande, né? Então, você vai criar uma tabela que ela deveria ser uma string short ali, no caso de vamos pegar do telefone, né? O telefone tem 9 dígitos e isso vai mudar só Deus lá sabe quando. Cara, tu precisa criar uma string máximo, sabe? Então, esses cuidados, né, que a gente às vezes esquece, o RM, não sei o quê, mas, cara, ele vai criar no base de dados lá com o máximo, então ter cuidado nesse ponto, né? Tu vai trabalhar com o nome de pessoa, o nome da companhia, precisa ser um máximo, precisa ser um full text, esse tipo de dado? Não precisa. Só que quando a gente cria com SQL ali no braço, né, de fato, a gente tem muito cuidado, né? Então a gente vai ter que criar o tipo de dado correto. Então, muitas vezes, se a gente tivesse o mesmo cuidado, acho que muitos problemas que a galera infere ao RM não aconteceria. É por isso que eu gosto de usar MongoDB. Mas isso aí ficou um assunto para depois. A gente fala sobre não relacional, porque para mim o relacional não tem nenhuma vantagem ao não relacional. Mas polêmica a gente fala depois. Isso aí fala um vídeo só disso, a gente traz de dados, vamos debater, vai ser engraçado.
Uma dica que eu dou também pro pessoal é sempre, o ORM ele vai, vamos lá, ele vai transpilar ali com SQL, tá? Então você vai conseguir ver suas carries. Então sempre, a carry tá lenta, antes de bater no ORM, falar que ele é um lixo e tal, dá uma conferida na transpilada que ele dá na sua carry e vê qual a carry que você está gerando, entendeu? Vai ver até um monte de join lá, trazendo um monte de coisa desnecessária que nem o Abraão falou. E aí você tá metendo o pau no ORM, no SQL Alchemy, é você que tá rodando errado ali. A maioria das vezes é isso. Tá? Mas eu sigo sua opinião, eu gosto muito, a facilidade é tremenda. Eu nem sei mais, tipo, não usar um ORM, tá? Nem sei como mas, pô, tranquilo. E tem código, então, Abraão? Você vai mostrar código, então? Só para a gente ver alguns exemplos de quando a gente deve usar ou não usar um repositório? Total, vou mostrar aqui. Eu acho que um lance, assim, a gente pode fazer uma talk sobre quando escolher NoSQL e SQL, né? A gente entra nesse ponto. E aí eu gosto sempre quando vai levar esse negócio dessa escolha, eu gosto muito de bater ali no Theorem Markup, eu acho interessante, né? Porque as capabilities de um SQL e NoSQL são um pouco distintas, né? Tipo, questão de consistência, disponibilidade, funcionamento. Acho que é um ponto bem importante. Mas as coisas estão avançando, né? Principalmente os bancos que têm aprovisionamento diretamente pela cloud, né? Então, muitas coisas já estão mixadas ali, né? Mas é isso. Acho que esse ponto, se ficar alguma dúvida sobre o que a gente falou, comenta aí e tal. E vamos para cima. E sobre o código, eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí volta você me diz se você tá vendo. Deixa eu só habilitar. Deixa eu botar para essa caminha. Isso. Boa. Se estiver vendo, vocês falam. Agora tá show. Boa. Bom, galera, eu peguei o exemplo propriamente lá do livro. A gente vai colocar aqui na partezinha aqui da descrição do YouTube, né? E aí vocês deem uma olhada e é super recomendado. Eu estou lendo o livro no Kindle e dando e sempre acompanhando o código. Opa, coisas que acontecem no ao vivo. E aí eu sempre dou uma olhada lá no livro, principalmente porque o exemplo no Kindle, né? Eu estou lendo no Kindle. E é até uma dica, né? A gente também colocou o link aí. Tá afiliado, obviamente, né? Então, compre pelo nosso livro, ajuda a gente, para justamente muito mais barato, né? Inclusive. E eu tenho é muito mais fácil transportar, né? Principalmente quando você precisa sair de casa. Eu curto bastante ler o Kindle. Principalmente porque tem algumas palavras em inglês lá que eu cara, nunca tinha visto na minha vida. Então, tá sendo bem legal esse fato também. Mas, enfim, vamos para o código, né? Esse aqui é um exemplo lá que ele colocou do modelo, né? Esse out of stock e o orderline, orderline e o bet, né? Basicamente, o que a gente vai atacar aqui é o nosso bet. Tem uma referência, tem SKU, tem CITA, push e o allocation, que são todos private, né? E aí, para quem está começando agora no Python ou não é do mundo do Python, está assistindo por curiosidade mesmo, né? No Python não existe private, mas existe uma convenção que todo atributo da classe que é private é colocado esse underline que eu esqueci o nome. Aí, beleza. Aqui tem ele criou esse ORM, né? Basicamente, eu não faria dessa forma, né? Eu colocaria diretamente em cada repositório, eu acho melhor, mas ele criou essa classe ORM, e aqui tem os metadados, basicamente, né? Então, ele está especificando aqui a composição das tabelas, e olha um fato interessante, né? Tá vendo como ele está criando a referência, ele está criando um tamanho, está passando um tamanho para lá. Eu acho bem grande, né? Essas coisas, mas enfim, ele está mostrando um tamanho, né? Então, isso é importante vocês começarem a se atentar, né? A esse, e aqui, o repository, que ele
propriamente cria. Ele tinha uma abstração do repositório, né? Isso é engraçado, que ele cria essa abstração, mas ele não coloca nada, né? Tipo, de fato é só como se fosse uma interface. Porque todo método, assim, no repositório, todo método no repositório vai ter um ADD e um GET, né? Então, ele parte desse pressuposto que vai ter isso, ou seja, a gente obriga a você criar esses métodos aí por padrão. Aí, os métodos que você não quiser que forem adicionados mais, por exemplo, o list, você vai criando, né? Eu gosto dessa abordagem. Eu já não gosto, né? Eu particularmente não curtiria fazer dessa forma, mas eu gosto que se eu abstract de repository, eu faria da seguinte forma. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto do abstract de repository. Write, muitas vezes a gente só tem user case para write, inclusive a gente o DBA ou a configuração do banco de dados é só para leitura ou só para escrita. Então eu gosto muito de separar essas duas partes do abstract. E às vezes você não precisa do get, ou você às vezes não precisa nem do ADD. Essa abordagem eu entendi, mas eu sou um pouco contra, não faria dessa forma. Então, é isso. Acho que cada classe, cada repositório deveria ter sua representação corretamente, assim. E principalmente porque ele não adiciona nada, né? Então, podia adicionar aqui, receber um tipo model aí, colocar para herdar, né? Tipo base, domínio, domain model, e receber. Eu não sei se dá para fazer isso no Python, não. Não sei se dá para fazer isso no Python, não. Então, tipo, você receber algum tipo genérico e você fazer um ADD, entendeu? Então, no final do dia, você recebe qualquer coisa, né? Você consegue adicionar qualquer coisa que seja mapeada, né? Aí você faria esse truque. No final do dia, o tipo não importa, né? É só meio que colocar como padrão, né? E o tipo que vai... Mas e no get ali, ó? Aquele model.bat. Tá na linha 23, sabe? É isso aí, né? Ou na linha 11 aí, ó. Esse link, né? E aí, como que... Isso já me quebra, entendeu? Até para eu fazer um get ali. Entende? Tu teria esse módulo aqui, né? O V talvez fique a leitura do código, mas tu vai carregar, tu vai passar a entidade de get e vai trazer, sabe? Então, tipo, esse era o ponto que eu acho que o Python não lida bom com generics, né? Mas eu entendi sua questão, entendeu? Desculpa aí, pode continuar. Não, de boa, é boa intervenção. Então, é isso. Generic, de fato, o show aí não lida bem, né? Mas se for para criar algo de pronto, que não fazer isso, né? Então, ele seguia muito um pouco mais dessa linha e tudo mais, não criaria isso. Mas, olhando para esse problema, eu jamais criaria esse abstract aqui. Então, pense bem se você... eu vou usar porque o livro fez. Mano, entende porque ele usou e eu ignoraria para esse exemplo aqui, beleza? E aí o ponto, né, que a gente levantou, se a gente criaria um repository para isso. Cara, o ponto que está aqui, eu preciso adicionar de forma bem simples esse dado, né? Será que eu preciso de fato desse repositório? Esse caso é muito simples, claro que é um caso de exemplo, ele não quer fazer isso, esse código não vai para produção, né, e tudo mais, é só para exemplificar o conceito. Faz sentido, né? De fato, ali tem um dado, ele quer jogar dentro da própria tabela ali. Só que o ponto, ele é extremamente simples. Por que não criar de fato, um acesso a dado ali, um DAO e fazer isso insert, né? Mas aí eu acho que é viável sim, cara. Sabe por quê? Porque esse batch aí é um objeto complexo. Se você olhar lá no batch, o model do batch, você viu que ele tem allocated, ele tem allocations ali, é um set. E se você olhar no arquivo ORM.py, ele cria outras tabelas ali. Olha o tanto de coisa que a abstração desse batch repositório faz por detrás dos panos. Ele cria ordem items, ele cria allocations dentro de uma classezinha só. Só passa o batchzinho ali, ó. Entendeu? Ele já faz uma tremenda... Olha o mapper que ele faz no final.
Tipo, tudo isso está abstrato para o repositório. Para quem está numa camada de serviço, na camada de domínio, pô, repositório, batch repositório.add, passa o objeto lá e ele vai, o repositório vai se virar para fazer isso. Isso é nessa complexidade toda, acho que faz sentido. E esse batch é um agregado. Sim. Tá batendo o que a gente falou de domínio. Então, acho que eu concordo aí, né? Boa. Para eu inserir o ORM é lindo, né? Tipo, ele é perfeito. É essa vantagem que o Walter falou. Aí o ponto é, no get, eu vou querer, geralmente, nossos sistemas, né? A maioria, 70% de leitura, né? Até 90% e 10% é de inserção. E, geralmente, a inserção hoje em dia, nesse mundo, a gente geralmente joga em background, né? E tudo mais. Então, aí tem essa questão do eu quero trazer realmente todos os elementos para a tela. Aqui ele está fazendo isso, né? Eu quero todos. E talvez nesse fluxo aqui é o que ele quer. E ele, como ele fala no livro, ele não vai ser específico de SQL Alchemy, né? Então, ele traz todos os elementos. Esse elemento aqui é complexo, mas por que não escolher as tabelas e depois fazer esse mapeamento? Esse mesmo mapeamento que traz aqui em termos de domínio, né? Tipo, criando o próprio domínio dele com algumas coisas que, se a gente for ver aqui no modelo, é até opcional, né? Então, seria essa abordagem. Faz sentido? Faz, esse voto foi extremamente feliz nas comparações, mas existe trade-off, né? Então, esse é o ponto. Eu trabalhei em muitos sistemas e eu gosto muito da abordagem e que eu não sei se faz mais sentido para o mundo de hoje, em termos da performance que os RMs chegaram, de fazer, cara, inserção eu faço com o RM e o carregar, né, eu preciso trazer para a tela. Hoje a gente trabalha full com RM e é super normal, mas nosso modelo de negócio não precisa de performance no talo ali, né, no Tony, em termos disso, né? Então, talvez você escreva numa base e leia de outra também, se você quiser repositório diferente para cada um. E no seu, ou seja, o seu repositório de inserir o modelo totalmente na hora de buscar, pode ser isso também. Tem algumas jogadas aí que o repositório esse padrão aí me pode ajudar, sabe? Total. E o ponto aqui que você vê, né? Ele criou uma forma que fica muito limpo o código, né? Já se fosse criar uns SQL, né? Que eu acho que é uma grande desvantagem, e aí é o ponto, que você vai ter que ter cuidado de não receber, principalmente quando parando na string, né? Você ter cuidado para evitar SQL injection, né? Isso é algo muito importante. Então, o RM ele já está tratando isso, né? Olha o filtro aqui, né? Ele já está passando referência e tudo mais. Ele faz um filtro. Só que no SQL você teria que ter cuidado, né? Para você não receber SQL injection. E aqui ele já resolveu. Então, esse é um cuidado e é uma coisa que eu sempre levanto o braço, né? Para esse ponto. No caso do Python, né? Eu vejo que todos os basicamente ali, muito pouco projeto que eu via open source trabalhava sem qualquer ORM, né? Mas é isso. Então, não é necessariamente todo projeto que eu vou usar o ORM, mas como a gente já falou aqui, existem essas vantagens e desvantagens. E o ponto, se você for usar SQL, principalmente, cuidado com SQL Injection, cuidado. E aí eu já vi várias gambiarras para isso, né? Ver se a string tem include e tudo mais. Existe outro problema também. Uma vez eu peguei um projeto que estava feito sem ORM e eles mudaram para ORM e ficaram muito perfumados. Falaram, caramba, a versão tal está muito melhor. E aí eu comecei a olhar o código dos caras e, na verdade, existia um erro de implementação, né? Toda vez que passava no repositório, existia algo assim, né? SQL, e aí tinha select, asterisco, from, e toda vez que criava uma
uma chamada para a base de dados, e se criava uma nova string, né? Se criava todas as vezes. Não tinha no caso lá era C#, né? Não existia uma linguagem, não existia um static, né? Não, esse select não vai mudar, né? Esse select aqui como no Python, né? Se eu fizer esse select, eu crio ele como static, porque ele não vai mudar. O que vai mudar são os parâmetros. Então, esse é um ponto de cuidado, né? Evitar fazer que criar strings, que eu acho que é um dos maiores problemas de performance, talvez o principal que eu peguei em toda a minha vida, é criar string de forma desnecessária. Então, basicamente três cuidados ali que eu acho que você deve ter sempre que trabalhar sem ser ORM. SQL injection, né? É isso. Ter cuidado com o join que você vai fazer e esse ponto de criar strings inúteis, né? Tipo, coloquei lá a minha SQL ou a minha query, né? Tanto de inserção quanto de trazer os dados, e aí você cria toda vez que vai bater na base de dados. Isso é extremamente perigoso. Cria de forma estática ali e deixa elas separadinho para as coisas, né? E acho que esse é o ponto. Beleza? Você tem uma coisa para acrescentar aí, Walter? Não, eu concordo. Seguindo falando um pouco de repositório aí, já está na fase final aqui do capítulo, a gente podia comentar um pouco de como testar um repositório, né? Como que a gente consegue testar esses caras aí. Se a gente consegue testar eles usando fake, né, mock, ou se a gente testa integrado, como que a gente faria esses testes, né? Boa, legal. Hoje, no próprio exemplo aqui do livro, né, ele usa, ele fala, né, sobre essa problemática. Um dos problemas de não usar o repository, né, seria a questão do fake, você sempre tem que criar um fake repository e tal. Eu acho que existe a abordagem mais prática, né? Eu curto muito a parte de criar os testes, né, de forma com factory, né? Eu aprendi aqui na BC como faz isso aqui no Python, eu achei super interessante. Você modelou sua factory ali, e você, usando uma lib chamada factory by, você consegue compor o objeto e falar, um exemplo, né? Eu tenho uma classe pedido, e pedido precisa de item de pedido, e o item de pedido precisa de produtos. E aí eu consigo, de forma fácil, prática ali, falar assim, esse item de pedido necessariamente precisa ter um produto adicionado. Eu vou lá e eu programo isso, né? Falo, eu quero que tenha produto para esse fluxo aqui. Eu não quero que não tenha. Então, o Factory ele é muito mais moldável para determinados testes, né? E não precisa criar uma classe burra, né? Como se diz ali. Precisa testar mesmo o repositório? Você precisa testar o repositório? Assim, e aí outra coisa que eu sou contra veemente, né? Eu não faria isso aqui, né? De forma alguma eu fazia esse tipo de escrita que ele faz aqui. Eu quero ver se é a mesma coisa, né? Aí, por quê, né? O teste de integração já testa o repositório, né? Se você for o teste de integração, não precisa você criar um outro teste só para aquilo. Sei lá, eu acho meio... Eu acho que o ponto de criar o repositório para ver se eu estou fazendo uma inserção daquele dado ali, desse jeito que ele está fazendo aqui, cara, acho que para mim não faz nenhum sentido. Eu acho que o único ponto que eu faria é se eu tenho aqui ele de fato está jogando e trazendo o domínio. Então, eu não, de fato, eu não faria. Mas se eu tenho algum track, né? Eu quero pegar esse objeto e eu tenho um to domain, eu acho que faz sentido, porque você quer ver se a entrada do seu repository está sendo exatamente igual, ou e sua saída está sendo exatamente igual. Porque o ponto, às vezes, o teste de integração, eu concordo que ele já testa o repository, mas e talvez ele não traga todos os itens importantes, né? Porque, às vezes, você... get, by, reference. Mas ele vai testar aquele fluxo, né? Ele vai testar aquele fluxo que você quer. O mais importante do que você testar um negócio que você... por exemplo, eu tenho o fluxo que é o mais importante aqui, que ele vai trazer os pedidos para mim, só que só vai trazer aqui o número do pedido. Só tem esse fluxo. Beleza. Eu não preciso saber que na listagem vai trazer os outros, entendeu? Sendo que
meu fluxo de negócio está pedindo só o nome do pedido, entende? Tipo, eu estou testando algo que eu nem estou usando, entende? E eu entendo esse posicionamento que o Walter levantou, né? Mas eu acho que o ponto, né, é bem importante entender que o meu repository, eu posso ter um método no repository que ele é chamado por N métodos no service, ele interage com vários fluxos de dados, né? Vários endpoints ali, vários handlers, né? Então, por isso que eu gosto de testar o repository para esse ponto. Não testaria, tipo assim, se o cara que tá. Igual que ele faz aqui, né? Ele pega um, o, ele faz o select e verifica se foi, mano, precisa disso, né? É bem engraçado essa forma que ele faz ali, né? E toda vez ele cria uma query. Justamente. Talvez foi mais para ser didático, né? Talvez em produção não teria usado. Porque no final do dia, você tem que confiar, né? E olhar os testes, né? Pode olhar no RM lá no SQL Alchemy, tá lá, né? E existe o teste para inserção, né? Que a inserção é genérica, né? A inserção do RM é totalmente genérica. Tu colocou o tipo de dado lá e já era. E aí, por isso que eu vou um pouco contra até já esse abstract aqui, né? Que a gente estava falando, né? Genérico do Python e tudo mais. Papai, não existe, né? Primeiramente. Mas a mesma coisa que ele já faz, né? Sei lá, ele já tem isso aqui. E eu levanto até um ponto, e aí eu quero deixar a pergunta para o Walter, né? O que você acha de usar repositório partner e ORM? Mediante que o ORM muitas vezes se comporta como um repositório partner, inclusive para controlar a transação em bancos de dados ciclo. Você está falando para chamar direto a session ali, direto no seu service? Sim. Não, muito feio, ainda não. Até para testar, né? Fica ruim. Tipo, você quer testar mocado, né? Então, para mim, fica mais fácil chamar ali você conseguir mocar os repositórios, né? Talvez o repositório ele tenha alguns fluxos dentro dele. Para mim, eu acho melhor, por exemplo, tem a mappers, né? Se fosse um get. Então, deixa tudo isso para o repositório, toda essa interação de mapeamento, de adição, de busca por lá, até de commit, e aí deixa o service cuidando do que ele tem que cuidar e não chamando session direto ali e tal. Para mim, eu usaria sempre, se eu for usar um RM, cara, só se eu estiver fazendo um negócio muito cru, assim, cru de onde eu chamo direto o minha session, o meu contexto direto num controller, numa service da vida. Mas tem que ser algo bem, assim, bem um projeto muito pequeno, sabe? Um projeto pequeno que eu nem ligo de criar abstrações como um repositório. Mas eu acho que, cara, para tudo, abstração, a gente vai entrar no próximo aqui, que é ports e adapters, né? Próximo tema. Mas abstrações, eu gosto muito de usar abstrações. Vai te facilitar muito para testar. Dando um overview que é porta e adapter, né? Porta é aquela questão das nossas interfaces, das nossas abstrações. Exemplo, o próprio SQL Abstract Repositório aí, que é uma porta, né? Ela vai ser uma porta para o serviço acessar a camada de dados, ok? E adapter é realmente a implementação, a classe concreta. Então, acho que utilizando sempre abstrações, para você depender só de abstrações, é mais fácil para você testar, para você modificar. Então, respondendo a sua pergunta, eu usaria assim, os dois juntos, e dificilmente usaria só o RM, só se fosse um projeto muito pequeno. Bom, legal. O Walter explicou, né, o sentido da porta, né? Então, de fato, né, a porta é justamente isso, a especificação, né? E o adaptador ali, tu vai fazer N formas. Um exemplo bem interessante, né? Eu tenho um domínio, né, em determinado use case, e eu quero salvar ele no SQL, no SQL da vida, no Postgres, e em outro momento eu quero salvar alguns atributos do meu
meu domínio ali, vamos pegar a batch, eu quero salvar em um banco de dados NoSQL, né? Então, cara, eu tenho minha abstração ali, né? Eu tenho a minha abstração repository ali. Digamos, eu tenho a ADD. Para adicionar isso aqui, eu não estou especificando o banco de dados que eu estou precisando, né? Eu quero que nesse fluxo aqui, eu estou salvando, estou viajando, né? Eu quero que ele salve no SQL e eu vou usar a mesma repository. Agora eu quero que ele salve no SQL. Beleza, eu uso a mesma abstração, a mesma porta. Os adaptadores, que é o repository em SQL e o repository em NoSQL, são implementações, né? Os adaptadores são diferentes, mas a porta é a mesma, né? Quem usa Mac vai sofrer um pouco com isso, né? Existe literalmente, né, um adaptador para o Brasil. Você compra e tira o plug ali, né, que é a porta, e o adaptador é o mesmo, né? A porta ali é a mesma que você colocar, mas o adaptador se torna distinto, né? Então isso é bem engraçado, porque eu estava pensando em um bom exemplo, mas é isso. O adaptador do americano, europeu, é diferente do adaptador brasileiro. Né? O adaptador brasileiro é redondinho, mas a porta, né, a entrada é a mesma, então esquece. Então é isso. Então a abstração é super importante e eu sigo essa linha do Walter, assim, que, cara, se você pode e se você sente que vai haver alguma mudança próxima, eu começo aqui com Postgre, mas eu sei que talvez futuramente vá para um Aurora, vá para algo assim, cara, então esquece e vai para, já coloca a tua abstração certinha ali e tudo mais. A gente pode até fazer um exemplo aqui para encerrar, tipo, é sempre o do cache também, né? Não necessariamente você vai trocar de banco de dados, mas você pode ter um cache no meio, ou seja, sua camada de serviço nem vai... Se você está dependendo de abstrações, de portas, né? Sua camada de serviço, sua camada de domínio nem vai perceber e ela nem tem que saber se você está pegando lá do Redis, se você está pegando do Postgres, né? Mudar de database é complicado. É bem difícil mudar, né? Mas pode ser que você insira um cache. Aí você insira o cache, se você está dependendo de abstração, o serviço não vai sentir nada, nem seus testes, nem nada. Você testou a partir de abstrações e não a partir de implementação. Exatamente. E o conceito ali de orientação a objetos, que eu gosto muito, é sempre dependa de abstração e não de implementação, né? Acho que é importante sempre trabalhar nisso. Então, acho que é isso dessa parte de portas de adapter. Eu espero que tenham sido proveitoso para vocês. Foi muito bom para mim. E eu e o Walter, claro, a gente discute sobre o nosso roteiro e tudo mais, mas você vê, a gente tem opiniões diferentes, a gente vê as coisas distintas, e talvez acho que o grande lance desse canal é a gente discutir, porque muitas vezes computação não existe algo concreto, mesmo sendo ciência exata, né? Bate aquilo ali e aquilo está batendo em pedras. Não é bem assim. Então, é bem legal isso e eu espero que vocês também discordem da gente, mostrando os pontos de vista de vocês, comentem bastante, não só comentar, ou para, sei lá, ajudar o vídeo, é bom isso, a gente quer isso também, mas, cara, a ideia é muita gente aprender junto e discordar e que gere conhecimento, não é discordar por discordar, né? Acho que é esse o ponto. Fechou. Então, a gente encerra mais esse capítulo aqui. A gente se vê na próxima semana falando sobre o terceiro capítulo. Qualquer coisa que vocês quiserem nos dar feedback, opiniões aí que a gente pode melhorar, que a gente pode agregar mais nas discussões, por favor, coloca nos comentários aí. Senta o dedo no like, valeu, pessoal. A gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo. Valeu. É isso, é nóis, galera. Abraço, tchau, tchau. Eu.